Para o tricolor do Arruda. Santa! Alô, alô, Leonardo Boris. Alô, alô, Edinaldo Santos, boa noite para você, amigo, para a amiga e para o amigo ligados aqui no Bola Rolando. Vamos falar de recuperação judicial. Santa Cruz vive uma recuperação judicial e o doutor Eduardo Paurá, ele que é advogado empresarial, cuida da recuperação judicial de Santa Cruz. Algumas perguntas foram feitas numa entrevista praticamente exclusiva que eu fiz com o doutor Eduardo Paurá e algumas respostas foram obtidas. Primeiro, a recuperação judicial do Santa Cruz, em que pé está? Está próximo de um final? A recuperação judicial está não andando como devidamente deveria andar? Como os credores estão se comportando nesta recuperação judicial que já se arrasta, não é nada, já faz quase 2 anos, Edinaldo, na recuperação judicial. Eu acho que a grande interrogação, Boris, se você me permite, claro, continua. Santa Cruz tinha pedido prorrogação para continuar livre das sanções. Eu perguntei ao doutor Eduardo Paurá. E ele vai responder. Ótimo. Então seria bom Estou curioso para ouvir. Responder da seguinte forma: como anda a recuperação judicial de Santa Cruz e de que forma se comporta os credores. Mas ele fala desse caso de que a justiça não permitiu a prorrogação? Não, ele não fala que não permitiu, ele diz que a recuperação judicial, o Santa Cruz anda conforme a lei prevê. Então foi dada a prorrogação, porque já tinha esgotado a prorrogação anterior. E aí, nós vamos ouvir então o doutor Eduardo Paurá. Vamos lá. Pois a recuperação está, digamos assim, num compasso de espera. Já superamos todas as etapas, né, que eram possíveis, né, de avançarmos nessa recuperação judicial. Mas como eu já disse em outras ocasiões, né, a solução da recuperação judicial está muito atrelada, interligada a uma definição quanto à SAF, ou a atração de um investidor, ou a captação de um financiamento, né, de maneira que uma coisa depende da outra. E o foco agora da diretoria, do clube, tem sido avançar nas tratativas, né, em relação à SAF, a atração de algum investidor, para só então a gente retomar e poder dar o passo final na recuperação judicial com a convocação de uma assembleia de credores, né, para deliberarmos sobre a aprovação do plano. Então, estamos aí nesse compasso de espera, né? Obviamente, trabalhando muito, dialogando, né, com os investidores. Esse trabalho aí hoje está mais sob a condução, né, da nova diretoria do clube. A gente tem acompanhado, né, mas tudo tem um tempo, né, de maturação, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Boris, os credores têm sido, na minha visão, muito compreensivos, né? Eu acho que entendem que a realidade não só do Santa Cruz, mas dos outros clubes, né, de futebol, demandam a construção de soluções, né, e que isso não acontece da noite para o dia, né? O importante é que eles estão assegurados com os seus créditos habilitados, né, no processo de recuperação, e, assim que possível, irão participar ativamente, efetivamente, das deliberações acerca dos destinos, né, da recuperação judicial e, consequentemente, do clube. Então, eu vejo a participação dos credores de forma muito positiva e colaborativa, né? E sensíveis, né, ao momento em que o clube vive, né? E da mesma forma o judiciário, né? Tanto o juízo quanto os administradores judiciais têm essa compreensão, né, de que a reestruturação dos clubes de futebol, repito, não só do Santa Cruz, é uma coisa nova, né? E que as soluções, né, estão sendo construídas agora, né? Cada clube está modelando a sua reestruturação de uma maneira, né, própria, né, de acordo com a sua realidade, e o judiciário tem sido sensível também e compreensível a isso,
obviamente conduzido o processo da forma como a legislação determina, né? Mas num tempo razoável e necessário para que a gente consiga concluir essa reestruturação. Pronto, aí a palavra do advogado empresarial Eduardo Paurá. Então, o que fica nessas palavras é que a justiça é sensível, os credores sabem que estão na lista da recuperação judicial e fica muito claro que, para haver o processo de assembleia dos credores, que é o processo, creio eu, não sou nenhum advogado, final para se tratar do pagamento, só com a SAF. E a justiça, como diz o doutor Eduardo Paurá, está sendo sensível. Os administradores, inclusive, foram positivos em relação a R$1 milhão, porque não é só o juízo que cuida da recuperação judicial. Existem administradores judiciais. O juiz nomeia administradores de 3 a 4 escritórios para cuidarem da recuperação judicial. Foi levado pelo advogado Eduardo Paurá ao conhecimento dos administradores o pedido de certidão negativa de débitos para que pudesse a prefeitura pagar R$1 milhão e os administradores deram ok. Foi liberada a certidão? Não, foi liberada a certidão não. A certidão foi aprovada pelos administradores, porque o juiz, lembra que o juiz, na semana passada, ele deu a causa para o Santa Cruz para fazer qualquer negócio, menos com o poder público. Isso foi levado aos administradores da recuperação judicial, que falaram, não, tudo bem, porque é um caso em que o Santa Cruz precisa. Pronto, prontamente, então eles deram a liberação. Deram a liberação. Prontamente, aí o doutor Eduardo Paurá entrou com outro recurso na justiça para que o juiz aí deliberasse a favor pela análise dos administradores. Só que isso aconteceu numa quinta-feira. Na sexta-feira, a justiça entrou em recesso. Então, aí diante do que eu disse em manchete, também vai acontecer aí a espera da volta do juízo para trabalhos para que o Santa Cruz possa aí receber seu R$1 milhão. Ou, se demorar mais um pouco, receber pelo menos a garantia que poderá fazer esse negócio com o poder público, leia-se Prefeitura do Recife. O que há, na verdade, resumindo tudo, pelo que você colocou aí no ar, é o seguinte, há uma perspectiva de esperança e de otimismo de que tudo vai ser acolhido pelas autoridades da recuperação judicial. Então vai se esperar a volta da justiça depois do recesso e há essa expectativa positiva de liberação dessa certidão negativa de débitos. Vamos aguardar porque sem ela o Santa não recebe esse valor da prefeitura. Eu acredito o seguinte, não vai liberar a certidão, porque o Santa Cruz não tem como liberar a certidão, porque ele deve. Se permitir, é como se tivesse negócio liberado. No momento fazer que negócio permite, sem a certidão. No momento que você permite que o dinheiro vai ser recebido, é como se você estivesse liberando a certidão negativa de débitos. Ela continua lá, Santa Cruz tem seus problemas, tem seus débitos para outras instâncias, mas vão liberar, pelo menos essa é a expectativa deixada aí pelo advogado, na volta do recesso, vamos aguardar. E a questão da recuperação judicial foi muito bem dito pelo doutor Eduardo Paurá, é um advogado muito competente, muito experiente, ele lida com isso, é advogado empresarial e todos os passos, os trâmites estão sendo cumpridos. Agora, é uma questão de, coloca entre aspas e grife, paciência, porque como é que eu vou pagar? Eu não tenho como pagar. Então, se não pagar, fecha. Mas eu acho que não fecha não, Edinaldo. Se não pagar a recuperação judicial, se você confirmar a Assembleia, isso aqui eu estou dizendo, não sou advogado, mas é o que está determinado na recuperação judicial. Após a Assembleia de Sócios... pré-falência, né? Após a Assembleia de Sócios... Não é de sócios, credores.
a Assembleia de Credores, se você não confirmar esses pagamentos, você literalmente fecha. Sim. Não tem apelo, sim. não tem apelo. Mas a partir do momento, Agora, até chegar à Assembleia, é um processo. e a Assembleia está para acontecer a qualquer momento, porque os prazos já se esgotaram praticamente, né? Eu não Santa Cruz acredito pediu que um prazo tanto- final. Santa Cruz pediu um prazo final, que segundo o advogado aí praticamente foi dado, né? Porque ele disse que está acontecendo os trâmites normais. Então a Justiça não tinha se pronunciado publicamente, deve ter dado esse prazo, pelo que está dizendo aí o advogado. Então é a gente esperar a volta do recesso da Justiça para tirar alguma dúvida que tenha que ficar. Como a recuperação judicial de Santa Cruz, o pagamento está atrelado à SAF, e o presidente Coral, Dr. Bruno Rodrigues, falou que a SAF pode sair até o final do ano, nesse segundo semestre, então eu acredito que os pagamentos dos credores da recuperação judicial, inclusive com a Assembleia, só para o ano que vem. Vamos ver. Ok? Ok. Aí, portanto, as notícias do Tricolor do Arruda, você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando, a quinta-feira Tricolor. Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte. Tantos sinais do Bola Rolando Esporte, João Vitor. Faz o último treino para enfrentar o Botafogo amanhã em Ribeirão Preto. A atividade acontece à tarde. Clube Náutico Capibaribe, Antônio Gabriel. Treina amanhã à tarde lá no CT Wilson Campos. Santa Cruz, Leonardo Boris. Lembra do capitão da equipe deste ano do Santa Cruz? Zagueiro Rafael Pereira? Sim. Se aposentou aos 39 anos, fez 12 jogos pelo Santa Cruz, mas vai continuar no futebol, quiçá no Tricolor do Arruda.